Muito bem. Aqui é apenas uma visão mostrando o receptor nicotínico de acetilcolina. Ele apresenta dois sítios de ligações. Isso aqui é a sua estrutura molecular, tá certo? O que nos interessa? Que é necessário ligar duas moléculas de acetilcolina no receptor para que ele tenha uma mudança de forma, uma mudança conformacional e para que o canal abra. Isso promove a entrada maciça de sódio, causando o potencial da placa motora. Perfeito. Antes de finalizar, apenas um detalhe, né? Lembrando aqui, tem na imagem também, né? Quando a acetilcolina liga, ela causa abertura do canal. Poxa, mas eu preciso agora remover essa acetilcolina para o efeito da sinapse cessar. Enquanto eu tenho estímulo do alfa-moto, existe abertura do canal de cálcio da membrana pré-sináptica e liberação de neurotransmissor. Então, quando estiver disparando o potencial de ação no alfa-moto, está liberando o neurotransmissor. Só que a gente observa o seguinte, a concentração de neurotransmissor na fenda ela aumenta e cada neurotransmissor vai ligar no receptor pós-sináptico, abrir canal de sódio e causar a entrada de sódio. Só que o que vai acabar acontecendo? Daqui a pouco, essa quantidade de acetilcolina ela meio que estabiliza. Por quê? Porque ao mesmo tempo, isso é comum em toda a sinapse, que eu tenho um mecanismo que libera neurotransmissor, eu tenho um mecanismo que está acabando com aquele transmissor da fenda. No caso da junção neuromuscular, qual mecanismo é esse? Observem. Existe aqui, ó, nas fendas subneurais, acetilcolinesterase. O que ela vai fazer? A acetilcolina está sendo liberada. A acetilcolinesterase vai quebrando essa acetilcolina. Então, se eu olhar a concentração de acetilcolina na fenda, a liberação promove o seu aumento. Só que, como a acetilcolinesterase está quebrando essa acetilcolina, daqui a pouco estabiliza a concentração de acetilcolina na fenda. Se parar a estimulação, para de liberar. Logo só funciona a acetilcolinesterase. E a acetilcolinesterase vai quebrar aquela acetilcolina até que não sobre mais nenhuma acetilcolina na fenda. E os canais, os receptores nicotínicos vão então voltar ao seu estado de canal fechado. Tá certo? Muito bem. Outra coisa importante. Quando a gente olha aqui para o terminal do axônio, na verdade as vesículas sinápticas que estão aqui, elas chegam lá do corpo e são trazidas vazias aqui para o terminal. O terminal vai produzir a acetilcolina. Por isso que tem uma série de mitocôndrias ali no terminal. O terminal produz acetilcolina e joga para dentro da vesícula sináptica. Aí, a acetilcolina é liberada, é quebrada pela acetilcolinesterase. Desculpem. Depois que há essa quebra, os produtos dessa quebra são recaptados para que seja produzida nova acetilcolina. Muito bem. E para finalizar, né? Então aqui nós vemos o canal. A gente pode fazer manipulações farmacológicas da junção neuromuscular para afetar a contração do músculo. Então, por exemplo, a toxina botulínica, que constitui o que nós chamamos de botox, ela é um complexo proteico obtido a partir do Clostridium botulium, que causa botulismo. Essa toxina botulínica, ou nome comercial botox, quando ela é aplicada em pequenas doses, o que ela vai fazer? Ela vai causar bloqueio da liberação de acetilcolina. Logo, quando você usa botox, o que acaba acontecendo? O músculo não contrai, porque não há liberação de acetilcolina. Por isso que ele é usado para tratamento de rugas de expressão, né? Porque quando você injeta no local, aquela região não há mais contração, mas também a pessoa perde a expressão facial. Existe também um veneno, que na verdade são várias substâncias que agem e são utilizadas por índios para envenenar a ponta de flecha, que é o curare. O que esse curare faz? Ele especificamente bloqueia o receptor nicotínico e impede a ligação da acetilcolina. Logo, se a acetilcolina não liga, não há contração muscular. Então, quando o índio atira uma flecha, mesmo que ela não mate a pessoa, mas ela de raspão ali feriu a pessoa, esse veneno penetra na circulação e ele vai causar o quê? Ele vai causar paralisia e daqui a pouco há uma parada respiratória, porque não se esqueçam que o músculo diafragma é um músculo esquelético. Então a junção neuromuscular é que faz ele contrair. Existe uma série de outras substâncias que são utilizadas, por exemplo, para inibir a função da acetilcolinesterase. Se a gente inibe a função da acetilcolinesterase, o que acaba acontecendo? A quantidade de acetilcolina ela fica muito grande na fenda sináptica e isso pode promover a ação da acetilcolina, por exemplo,
na junção neuromuscular. É o caso, por exemplo, do tratamento de uma doença chamada miastenia grave. A miastenia grave é uma doença autoimune, onde são produzidos anticorpos que destroem o canal nicotínico de acetilcolina. Se você destrói o canal nicotínico, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba apresentando paralisia. Como que é feito para tratar essa miastenia grave, já que ela é uma doença de base autoimune, que não se conhece ainda a fisiopatologia a fundo? Você pode usar um inibidor de acetilcolinesterase, porque aí o que vai acontecer? Apesar de terem poucos receptores, porque eles estão sendo destruídos, a membrana pós-sináptica, a fibra muscular, sempre produz novos receptores e coloca ali na membrana. Só que quando eu uso um inibidor de acetilcolinesterase, eu faço com que haja mais acetilcolina na fenda. Então, essa acetilcolina a mais, o que ela acaba fazendo? Ela acaba compensando a falta de receptores observados na miastenia grave. Tudo bem? Então, aqui o que eu estou mostrando especificamente. Quando você tem o estímulo do alfa-motoneurônio, vai acontecer o funcionamento da junção neuromuscular, e aí a ativação dos receptores nicotínicos promove a entrada de sódio, que causa uma despolarização na placa motora, que é um potencial local denominado potencial da placa motora. Tudo bem? Isso aqui está mostrando o potencial da placa motora. Olha, ele é grande, 10 mV, mais que suficiente para atingir o limiar, estando a célula em repouso, a fibra muscular em repouso. O que está mostrando aqui é que eu tenho lá um estimulador do alfa-motoneurônio, a junção neuromuscular, e aqui está mostrando um eletrodo de registro que captou esse potencial da placa motora. Observando aqui, de novo, mesma coisa, né? Eu tenho um estimulador do alfa-moto, eu tenho a placa motora, um eletrodo medindo aqui o potencial na placa motora. Olha o potencial da placa motora como ele é grande. E aí, nesse procedimento, foram espetados vários outros eletrodos, né, na fibra muscular, para mostrar que esse potencial da placa motora, ele pode se propagar através da placa motora, tudo bem? E ele tem as características de um potencial local, ele vai perdendo amplitude com a sua propagação. Tá certo? Mas aí o que acontece, que nós vamos ver em outra aula, existe todo um sistema específico na fibra muscular, que são esses sistemas de túbulos transversos aqui apresentados, que tem por objetivo favorecer a propagação do potencial de ação através da fibra muscular, porque o potencial de ação vai ser gerado ali no local da placa motora, né, nas proximidades da placa motora. Mas a fibra muscular é muito grande. Como ele se propaga? Através desse sistema de túbulos T ou túbulos transversos. Vai ser um assunto de uma outra aula. Bons estudos para vocês. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato.